Vamos fazer uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Brasil, Nossa Senhora da Consolação, São Carlo Acutis, São Pier Giorgio Frassati, rogai por nós. Tem que invocar os novos, né? Aproveitar que estão lá. Os santos novos que estão trabalhando muito, graças a Deus. Os velhos também, né, gente? Mas sangue novo, a gente já sabe o que é, né? Sangue novo é uma maravilha. Então estão a 1000 por hora lá, trabalhando. Aliás, temos a relíquia lá na Paróquia da Consolação, hein? Faço mais uma vez o convite à relíquia de São Carlo Acutis, para que venham venerar esta relíquia. Sabemos que onde está a relíquia de um santo está a sua presença, né? Essa é um pouco a nossa fé. Do Evangelho segundo São Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos a sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber dele onde havia de nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judeia, pois é isto que foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe, que apacentará Israel, o seu povo. Palavra da salvação. Iniciamos hoje um percurso, um caminho juntos, uma trilogia cujo nome é Trilogia do Caminho a Belém. E sempre que iniciamos uma caminhada, é importante o quê? Sabermos aonde vamos, a meta. Sabermos que caminho devemos seguir e percorrer para atingir essa meta e, principalmente, que disposições eu devo ter para este caminho. Nós vamos discorrer hoje um pouco sobre essa meta e as disposições iniciais deste caminho. E depois o Espírito Santo vai conduzir nos outros demais dois encontros o resto da caminhada. O que podemos tirar desses versículos que acabam de ser proclamados da Palavra de Deus? Vamos tentar destrinchar um pouquinho. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, ao tempo do rei Herodes,
Eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos a sua estrela no seu surgir e viemos adorá-lo. A meta nunca é determinada por nós. Não somos nós que determinamos o fim, o caminho. É sempre um dom recebido. É sempre algo que nos é dado. De fato, o que desencadeou esses magos que estavam nas suas terras, já com as suas vidas bem definidas e estabelecidas, a saírem, a deixarem tudo? Um fato novo, um acontecimento, um nascimento. Porque eles viram algo e esse nascimento manifestado inicialmente num sinal. Um sinal que aconteceu. Eles não estavam esperando, não desejaram, mas souberam discernir e perceber esse sinal que havia algo de novo. A meta sempre nos é dada. Cabe a nós discernir para onde devemos ir, assim como eles o fizeram. E os sinais são sempre evidentes. Nós devemos fazer esse exercício, é o que vamos falar um pouquinho hoje, de saber descobrir o caminho que vale a pena percorrer. Porque é verdade que existem várias possibilidades de caminho. Nós vemos na nossa própria experiência de vida, nós nos deparamos com decisões pessoais que nos levaram a objetivos e cumprimos objetivos. Vemos decisões pessoais que não nos levaram a nada, foram decisões erradas, que nos arrependemos, podemos recomeçar, claro que sim. Mas o importante no começo desse caminho é perceber isso, aonde que eu devo ir? E qual que é o caminho que eu devo seguir, sabendo que isso me foi dado, não é determinado por mim. Que maravilha é esses magos que descobriram ver, nesse fenômeno algo novo que os atraiu. Interessante ver, e aqui é a questão, algumas questões que devem nos acompanhar hoje na nossa reflexão, como que eles fizeram a conexão desse sinal externo, uma estrela diferente, com o nascimento de um rei. Como que eles fizeram? Nós sabemos que os magos, naquela época, eram pessoas doutas, sabidas, tinham o dom da ciência, prescrutavam os céus, as estrelas, os astros, que era a ciência mais avançada naquela época, sem dúvida alguma. Eles prescrutavam isso. Mas como que eles analisaram e descobriram nesse astro, nessa manifestação diferente, nesse fenômeno externo que os chamou a atenção e fizeram essa ligação com o nascimento do Filho de Deus? Aliás, muitas hipóteses foram conjeturadas entre os científicos da atualidade, da recente atualidade, para entender o que foi a estrela de Belém. Obviamente, e graças a Deus, toda a astrologia ela é uma ciência muito definida, uma ciência exata, e podemos efetivamente remontar, a séculos, anos, milhares de anos atrás e descobrir exatamente a posição dos astros. A hipótese mais plausível que se encontrou até hoje foi exatamente uma junção de vários planetas que gerou essa estrela um pouco mais forte. Só que pensemos, esses fenômenos naturais, que são extraordinários sem dúvida alguma, em alguns casos, por exemplo, tem eclipse de Sol. O eclipse de Sol que é visto em certas partes da Terra, por exemplo. Tem certas partes que quando tem eclipse de Sol não se vê, dependendo da posição. Então, a hipótese é que eles descobriram esse astro, e eles descobriram que esse astro, o lugar melhor para ser visto com mais precisão e tudo mais, coincidia com Belém. Aí que entrou a sabedoria humana, que os conduziu a deixar tudo, a descobrir esse fenômeno que sobressaía, e a se colocar a caminho, sabendo que ali é em Belém que eles veriam
Depois a gente vai ver que vamos precisar de um outro dado. Esse foi o dado primeiro do sinal recebido, que os conduziu e os fez sair da terra. Estão vendo as disposições já iniciais para o caminho? Saber discernir os sinais. Saber e deixar-se conduzir por esses sinais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Outra disposição que eles tiveram para percorrer esse caminho. Eles sabiam que iriam encontrar um caminho não feito, deserto afora. Quem já foi para um deserto sabe, eu não fui, né, mas posso imaginar, sabe que não existe uma plaquinha ali que vai dizer, olha, vai para cá, vai para lá. Ali é tudo igual, as dunas se movem com os ventos e tudo mais. Poxa, é difícil se orientar num deserto. E eles sabiam que o caminho seria feito disso, que eles caminhariam. E de fato a palavra de Deus também, no tempo de Herodes. O nosso caminhar, ele é feito no tempo secular, no tempo de hoje, nas coisas do mundo, nas realidades do mundo. E dentro dessas realidades, nos são propostas muitas outras variantes e muitos outros caminhos. Nossa vida mesmo nos diz, né? Poxa, quantas tentações, quantas propostas de caminho nós temos que não nos levam à meta definitiva. Então, quando eu começo um caminho, né, e um caminho de verdade, eu tenho que saber que vai ser um combate. Eu vou ter que lutar contra outras propostas, contra outras possibilidades e tudo mais. Vão ser escolhas feitas não apenas uma vez, mas reafirmadas ao longo do caminho. Imagina eles ali no meio do deserto, de repente, uma nuvem cobre a estrela. Poxa, o que eles fazem, né? Continua o caminho. Seguem ali, sabem que está ali e tudo mais. Ou outras propostas que seguem o oásis, que são aquelas ilusões que a gente vê. E talvez eles falam, poxa, vamos seguir esse oásis aqui para encontrar um pouco de refúgio. Não, continuar o caminho seguindo a estrela. Então, nós temos que ter certeza de que quem decide percorrer um caminho que vale a pena, porque eu sei que meta eu quero chegar e existe apenas uma meta verdadeira, eu sei que eu vou ter que me deparar com várias outras possibilidades, propostas e tudo mais, que vão exigir de mim uma nova escolha, um novo caminho. Continuar e perseverar no caminho. E eles viram, né, essa estrela que os conduzia. Eles chegam em Jerusalém e eles encontram o quê? Toda a cultura da religião hebraica. Toda a religiosidade que o povo de Israel, do povo escolhido, que tinha vivido até então. E isso foi um dado essencial, porque além do dado científico, né, daquela estrela, daquele fenômeno que eles tinham percebido, que os conduziu até lá, precisavam da revelação, de algo que foi revelado. Então, os sinais sempre nos levam a algo que devemos receber de Deus. Os sinais são meios, mas que devem nos levar a descobrir o que realmente está por detrás. E esse realmente o que está por detrás só nos é revelado por Deus. Quem que revela o homem ao homem, diz o Concílio Vaticano II? Só Deus revela o homem ao homem. É Jesus Cristo que revelou o homem ao homem. A nossa verdade plena nos é dada através da revelação do nosso Deus que é Criador, do nosso Deus que é inatingível, que é inacessível, mas que se revelou para nós. Então precisamos necessariamente juntar, né, e fazer coincidir o que vai revelar plenamente esses sinais, o que está por detrás, é um dado sobrenatural, é um dado divino. E foi isso que eles descobriram quando eles chegaram ali em Jerusalém. Toda essa riqueza, essa bagagem, né, desse povo de Israel, que tudo mais, e ali que tudo se encaixou. Agora sim, nós viemos e entendemos o porquê viemos aqui. As disposições. Saber que vamos encontrar, né, outros caminhos, outras propostas, mas perseverar nesse caminho, nos sinais, abrindo-se também aquilo que há de sobrenatural. E nesse sentido, gente, voltando um pouquinho a esse caminho que eles estavam percorrendo,
eles tinham que ter uma disciplina muito bem estabelecida. A disciplina de deixar-se guiar apenas por aquele sinal que foi o fator iniciante da caminhada deles. Não sei se faz sentido. Ou seja, isso, a fazer uma aplicação prática nas nossas vidas, quantas coisas, pensamentos, propostas não são feitas, que nos chegam, e muitas vezes a gente dá trela para tudo. A gente vai atrás de qualquer pensamento, a gente vai atrás de qualquer sentimento, a gente vai atrás de qualquer ideia. Isso faz com que exista uma fragmentação imensa no nosso coração e na nossa vida, e que percamos, por exemplo, o sentido maior, que percamos, por exemplo, o direcionamento correto da nossa vida. Exige uma disciplina de sempre buscar e deixar-se guiar por esses sinais superiores. É olhar para o céu, é deixar-se conduzir pelas verdades do céu. Essa era a referência deles, né? Não tinha outra referência senão essa. Existe outra pessoa, mais que pessoa, né? Podemos dizer que é uma pessoa assim, na Bíblia, que propôs outro caminho. Rastejarás no teu ventre por toda na tua vida. Foi o castigo de Deus, né? Para esse outro lado que escolheu não o caminho da luz, mas o caminho das trevas. Olha que diferente, né? A pessoa que se deixa conduzir pelas coisas do alto, pelas referências sobrenaturais, por esses sinais que constantemente nos são dados, e por aquela pessoa que se deixa conduzir e rastejar pela terra, pelos instintos, pelas paixões, pelos seus sentimentos e tudo mais. Talvez o início e as disposições corretas para começar a iniciar esse caminho é fazer essa propósito no meu coração. Poxa, eu vou e quero me deixar conduzir pelas coisas nobres, pelos pensamentos nobres. Daí a importância de alimentar a minha alma com pensamentos nobres, com boas leituras. Não é? Aquela pessoa que fica 1 hora, se propõe ficar 10 minutos, né? Sempre começa assim. Naqueles mídias sociais, propõe, 10 minutinhos só para descansar um pouquinho. Você viu, passaram 2 horas, gente. E passaram 2 horas de bombardeios informativos e estímulos aleatórios. Porque é um vídeo que não tem concatenação nenhuma, são propostas ali de todo quanto é tipo de assunto, com tudo quanto é tipo de imagem, que vão bombardeando não só a minha vista, os meus sentidos, mas o meu coração e a minha vida espiritual, a minha alma. E qual que é a sensação que a gente tem quando a gente fez 1 hora disso? A vista cansada, né, o coração vazio, aquele coração sem sentido. Eu falei, nossa, pensei em 50 mil coisas, 50 mil estímulos eu recebi e fiquei perdidinho ali. Então, estão vendo a disciplina que exige para que possamos perceber esses sinais que vão nos levar a algo verdadeiro, a algo bom, a algo que é sobrenatural, algo que é o caminho de Belém, né? Que deve nos atrair cada vez mais. Mas quando tem muito ruído, muita poluição, não dá para enxergar, não dá para escutar, não dá para perceber esses sinais, não dá para perceber de forma alguma. Papa Francisco, ele escreveu um documento, talvez já conversamos aqui sobre ele, sobre a liturgia. Chama-se Desiderio Desideravi. Desejei ardentemente celebrar essa Santa Páscoa com vocês. As palavras iniciais da última ceia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Desejei estar com você. E ele discorre nesse documento, de uma maneira muito bela, para nos convidando a redescobrir a beleza da liturgia. Mas ele levanta aí, nesse documento, um problema. E ele cita aqui, e me permito ler também, a Romano Guardini, esse autor italiano, né? É assim que se esboça a primeira tarefa do trabalho da formação litúrgica. O homem deve voltar a ser de novo capaz de símbolos. É uma responsabilidade para todos, ministros ordenados e fiéis. A tarefa não é fácil,
porque o homem moderno tornou-se analfabeto. Já não sabe ler os símbolos, quase nem sequer pressente a sua existência. Nós, infelizmente, por 1000 fatores, por um imediatismo, por uma falta também de sensibilidade, por permitir tantos outros ruídos, nós nos tornamos analfabetos na linguagem simbólica. E Deus só fala ao homem através da linguagem simbólica. Então, para perceber quantas outras pessoas viram aquele mesmo fenômeno que os 6 magos viram. Populações inteiras, todo o reino deles, só 3 partiram. Só 3 entenderam. Só 3 captaram esse sinal. Talvez um bom propósito para o tempo de advento que vamos entrar, não estou antecipando, gente, hein? Não estou antecipando, faltam algumas semanas ainda, 3 semanas, mas está indo rápido. Se for nas lojas, já tem árvore de pinheiro, imagino, né? Graças a Deus faz tempo que eu não vou em shopping e tal. Já tem pinheiro, já tem decoração de Natal, não precisamos antecipar as coisas. Mas acho que o intuito um pouco dessa trilogia é preparar justamente para esse caminho do advento, né? Então, quantas pessoas viram essa estrela? Só 3 decidiram partir. Só 3. Então, somos analfabetos da linguagem simbólica. O Papa chama a atenção. E é verdade, gente. Porque se a gente for perceber, esses sinais de Deus estão no nosso nariz. Desculpa a expressão. Estão debaixo dos nossos pés. Estão aqui. Esses sinais desse Deus que nos chama constantemente a viver os seus mistérios. Diz o Catecismo da Igreja Católica. A catequese litúrgica, obviamente está referindo-se à liturgia aqui, mas eu quero ampliar um pouquinho essa visão apenas para a liturgia, para as nossas vidas e muitos outros aspectos, e depois eu vou explicar o porquê. A catequese litúrgica tem em vista introduzir no mistério de Cristo. Ela é mistagógica, procedendo do visível para o invisível, do significante para o significado, dos sacramentos para os mistérios. A gente quer entender Belém, a gente tem que dar esses passos. Passar, né, do visível para o invisível, do significante para o significado, dos sacramentos para os mistérios. De fato, eles chegam em Belém, a estrela para diante da gruta e eles entram e adoram o menino Jesus. O que foi esse passo? Esse passo para passar do sinal para a realidade que representava aquele sinal. É o sinal do surgir do nascimento do Filho de Deus, diz a palavra de Deus. E depois, quando eles veem o bebê, aquela estrela já não importava mais. Foi apenas um sinal para conduzi-los ali, ver a realidade. Então, a gente tem que passar nas nossas vidas, diante dos fatos, diante de tantos sinais que Deus nos dá. Existe, obviamente, momentos e sinais muito fortes, que são os sacramentos na igreja, por exemplo, que são os sinais que nos levam a realidades divinas que estão palpáveis, tocáveis, presentes no meio de nós, né? E eles foram capazes de passar, né, dessa realidade externa para a realidade que ela significava verdadeira, que é esse menino Jesus, que é esse Filho de Deus feito homem, né? Passar das coisas para a pessoa que está atrás das coisas. Deus está atrás de tudo. Dos acontecimentos, das coisas criadas, das nossas vidas, dos porquês da nossa vida. A gente tem que passar a descobrir o Deus que está atrás desse fato, atrás aquilo que aconteceu, atrás daquilo que Ele permitiu e tudo mais. O Deus das coisas. Foi isso que eles fizeram, né? Viram a estrela os conduziu até ali e eles entraram e adoraram, né? E adoraram. A pergunta que nos colocamos é, portanto, a seguinte: como voltar a ser capazes de símbolos? Como voltar a sabê-los ler para os poder viver? Bem sabemos que a celebração dos sacramentos é, por graça de Deus,
Obviamente, ele discorre sobre a questão dos sacramentos, eu não vou entrar aqui, senão a gente vai mudar de tema da nossa palestra, né? Mas, enfim, então, como voltar a essa questão da linguagem simbólica e ser capazes a alfabetizar-nos novamente nessa linguagem? O Papa dá um passo principalmente: o assombro, o entrar no mistério. O entrar no mistério. Temos que saber e aprender a entrar no mistério de Deus. Entrar no mistério de Deus. Que maravilha é aquela alma que, com muita simplicidade de coração, se aproxima com humildade e se abre a esse mistério. Deixa que ele se revele. Lembre-se que é sempre iniciativa de Deus. Sempre nos é dado algo que Deus, né, de Deus, etc. Então, essas disposições, o saber ler os sinais, o deixar-se conduzir por esses sinais e ter a coragem disso, o colocar-se a caminho sabendo que eu vou enfrentar, né, e vou ter que fazer escolhas constantemente na minha vida, o passar do sinal para a realidade, disposições que vão me ajudar a entrar no mistério da encarnação do Filho de Deus. Estamos nos preparando para viver um dos grandes mistérios, sem dúvida, da vida de Cristo, né? O nascimento, a encarnação, que é maravilhoso contemplar, né? Deixar-se contemplar. Depois continua aqui a palavra de Deus. Tem mais coisa ainda, gente, não se preocupem. A palavra de Deus, ela nos diz o seguinte. Está fazendo sentido, gente? Com efeito, vimos a sua estrela no seu surgir e viemos adorá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado, turbado, diz outras traduções, e com ele toda a cidade de Jerusalém. E convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judeia, pois é isto que foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és o menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel, o meu povo. A atitude de Herodes. Herodes, nós sabemos o terrível que ele foi. Matou esposa, matou filhos. Ele era um homem centrado no seu poder. Era um homem que era obsessionado pelo que ele era, por esse rei. E fazia de tudo para manter-se. Imagine, chegam lá 3 estrangeiros e falam: onde está o rei dos judeus? Como se alguém chegasse em casa, na tua casa, e dissesse: cadê o dono da casa? Mas espera aí, sou eu o dono da casa. Sou eu que mando aqui. Cadê o rei, o dono verdadeiro? Cadê o rei verdadeiro? Imagine o coração de Herodes, o que aconteceu. Para colocar-se a caminho de Belém, é necessário uma outra disposição do nosso coração, além de decidir partir seguindo os sinais. É necessário ter a coragem de deixar-se desestabilizar. Vou me explicar. Abrir-se ao novo. Sair das próprias seguranças. As nossas seguranças são como gaiolas que nos prendem. Ficar ali é cômodo. Ficar ali no meu terreno conhecido, no meu conhecimento, naquilo que eu sou até agora, é cômodo, é fácil. Mas será que é isso que eu estou vivendo tudo? Eu estou sendo tudo o que Deus quer que eu seja? Talvez não. Talvez ainda tem coisas muito maiores, muito mais sublimes, caminhos ainda impercorridos por mim, mas que são maravilhosos, que vão me levar a algo muito maior. Que foi o que os magos foram capazes de fazer. Eles deixaram-se desestabilizar das suas comodidades, dos já conquistado, e partiram para o novo. Herodes é totalmente ao contrário. Ele vê isso e ele se perturba. Ele vê ameaçado aquilo que ele já tinha conquistado. Ele vê ameaçado de tirar do centro da vida aquilo que ele era, aquilo que ele tinha construído, toda a sua fama e tudo mais. A gente tem que ter a coragem.
Quantos reis reinam nas nossas vidas, nos nossos corações, que damos o coração, que dominam as nossas vidas, e que temos que ser capazes e ter a coragem de destronizar esses reis para dar o reino a esse rei verdadeiro. Então, temos que estar aberto a isso, né? Ao novo, a deixar-nos abalar mesmo. Teve outra pessoa na Bíblia que também ficou turbada, porque apareceu um anjo para ela. Maria ficou perturbada. Mas aquela perturbação não foi não se sentiu ameaçada. Muito pelo contrário. Foi uma perturbação que provocou como vai ser isso? Como que eu vou cumprir isso? Se eu tinha pensado outra coisa, ela se abre para esse novo. E abraça esse novo naquele grande sim, eis aqui a serva do Senhor. Que maravilha, né? Que maravilha e que diferença. Então, quem quer se colocar de verdade a caminho, abra-se ao mistério. Abra-se a esse Deus que quer se revelar a você. Que te destronize tudo, não importa. O que importa é que Ele te coloca no caminho verdadeiro. Que talvez você ainda, nós ainda, me incluo também, não tenhamos alcançado ou ainda estamos a caminho e não encontramos toda a beleza, toda a plenitude. Que maravilha isso. Então, não tenhamos medo de nos deixar desestabilizar, né? Quando Deus aparece na vida, não sei se vocês já fizeram a experiência do abismo. Não sei, de repente você está num momento de oração e você sente muito forte a presença de Deus. Eu já tive algumas experiências assim. Graças a Deus e agradeço a Deus, né? E você percebe que tem alguma coisa que... Não é nada de êxtase, nada, hein, gente? Levitação, pelo amor. Ainda não recebi essa graça, não sei se eu vou receber, né? Mas, enfim, não é necessário também. Mas a experiência do abismo, por exemplo. Quando você sente que Deus está muito próximo, né? E não estou dizendo só uma coisa sentimental, não. Dá uma sensação que você está na beira de um abismo. Falei, me joga ou não me joga? Me solto ou não me solto? Às vezes na oração a gente sente isso, que o Espírito Santo está tentando revelar algo para nós e está tentando fazer com que a gente realmente acate essa verdade, se entregue verdadeiramente e dá essa sensação no coração, né? E desestabiliza a gente. Fala, poxa, estou perdendo o controle aqui. Estou saindo aqui do racional, daquilo que eu estava acostumado até agora, e algo novo está sendo apresentado. O que acontece geralmente, gente? A gente para tudo tentando racionalizar, tentando controlar. Não, peraí. Segura aqui, põe freio aqui. Muitas vezes a gente atrapalha a Deus, né, nas ações que Ele quer vir e trocar o nosso coração, nos desestabilizar para o bem, né? Então, Herodes ficou apavorado, porque ele se viu ameaçado naquilo tudo que ele tinha construído, tudo mais. Então, que ao colocar-nos a caminho, não tenhamos medo, que coisas vão acontecer, e são coisas boas. Deus vai vir para destronizar aquilo que não é bom para mim, que eu penso que é bom, que eu penso que é tudo na minha vida, talvez não seja absolutamente nada. Quantas pessoas vêm conversar e falam, padre, olha, eu daria tudo de novo, e pessoas abastadas, pessoas com sucesso, eu daria tudo de novo para fazer aquela experiência de Deus de novo, que eu tive um dia na minha vida, talvez na infância, na adolescência, na juventude, daria tudo para experimentar um minutinho de novo a presença de Deus na minha vida. Então, colocar-se a caminho de Belém é estar disposto a isso. É abrir-se e deixar que Deus venha para abrir um novo na minha vida, a irromper na minha vida. Essas disposições, elas nos são dadas de modo especial através de um dom. E é o que a gente vai pedir. Eu queria propor para vocês agora, né, para ir já aterrissando. Todo mundo trouxe a Bíblia aqui ou não? Sim. Tem celular, tem Bíblia, gente. Pode abrir o celular que tem Bíblia também, né? A gente vai entrar no coração de um rei, né? De um rei que tinha uma característica muito diferente do rei Herodes. É um rei do Antigo Testamento
que quando foi lhe perguntado da parte de Deus o que ele desejaria, posses, poder, ele respondeu exatamente. Ele respondeu: eu quero um coração sábio que se deixa conduzir por Deus. E um dos livros, que chamam-se livros sapienciais, chama-se o livro da sabedoria de Salomão, que eu convido vocês a abrirem no capítulo 1. E eu gostaria de fazer meio que uma léxio divina aqui, gente, com vocês. Vocês topam? Para que vocês também, ninguém durma, né? Mas que façam a experiência dessa palavra de Deus, né? E tudo isso visando o quê? Visando descobrir aquele que é o dom dos dons do Espírito, que é o dom da sabedoria. Existe uma hierarquia, por exemplo, dentro dos dons do Espírito Santo. O da sabedoria é o mais elevado. Por quê? Porque o que é a sabedoria? Sabedoria é o poder criador de Deus, é o poder que conduz e guia tudo. É tudo, né? Então, vamos abrir aqui. Agora eu que estou perdido aqui, espera aí só um minuto. E vou ler alguns trechos com vocês, para que nós percebamos como, para ajudar nessa nossa disposição, pedindo o dom da sabedoria, como que a gente pode encontrá-lo, e como que a gente pode viver, e quais são os passos necessários para isso. A própria palavra de Deus vai nos dizer. Então, lembremos, né, para fazer uma léxio divina, a gente sempre tem que estar com o coração aberto, preocupando-nos não em entender o texto na sua literatura, mas deixar que a palavra de Deus ressoe no meu coração, toque o meu coração. E a gente vai perceber que à medida que a gente lê, que algumas palavras elas tocam de uma maneira especial, nos chamam a atenção. Aí, obviamente a gente não vai ter tempo para fazer isso com mais calma, mas é aí onde eu tenho que parar. É aí onde eu tenho que ruminar a palavra de Deus, deixar que ela ressoe com força no meu coração. Diz aqui o livro da sabedoria, capítulo 1. Versículo 1, começar esse parágrafo. Amai a justiça, vós que julgais a terra. Pensai no Senhor com retidão. Procurai-o com simplicidade de coração. Porque ele se deixa encontrar por aqueles que não o tentam. Ele se revela aos que não lhe recusam a fé. Procurai-o com simplicidade de coração, ao caminho, porque ele se deixa encontrar por aqueles que não o tentam. Não precisa questionar a Deus. Ele se revela aos que não lhe recusam a fé, ou seja, aos que confiam nele. Estão vendo como ele está próximo? E se eu colocar essas disposições no meu coração, eu vou entrar no mistério. Eu vou passar do significante para o significado, eu vou passar do sinal para a realidade, eu vou passar do sacramento para o mistério. Olha que riqueza isso. Pois os pensamentos tortuosos afastam de Deus, e o poder posto à prova confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma maligna. Ela não habita num corpo devedor ao pecado. Água e óleo. Não é possível receber o dom da sabedoria, deixar-se conduzir pela sabedoria, que vai nos permitir ler os sinais de Deus e descobrir a sua presença e que direção devemos seguir, se coexistir no meu coração, na minha vida, o pecado. Servir a dois reis no meu coração, talvez seja isso que me impeça de realmente
dar e entregar o meu coração a Deus, viver na luz plenamente, caminho de Belém, purificar para entrar no mistério, e vale a pena. Pois o Espírito Santo, o educador, foge da duplicidade. Ele se retira diante dos pensamentos sem sentido. Ele se ofusca quando sobrevém a injustiça. Que dura essas palavras, o Espírito se retira dos pensamentos sem sentido. Disciplina para ordenar o meu pensamento e alimentar a minha alma com coisas nobres, para que o Espírito Santo não se retire. Que maravilha! Disposições para o caminho. O que eu tenho que fazer? Reeducar talvez os meus pensamentos, o alimento da minha alma, do meu espírito, para que o Espírito Santo reine. Queremos atingir a maturidade na nossa fé? Não vai ser o embelezamento e não ter a isenção de qualquer defeito, vai ser o deixar-se conduzir pelo Espírito. Essa é a maturidade da fé do cristão, pela sabedoria divina. Depois nós vamos fazer um salto. O ideal seria aqui, gente, quando a gente faz uma Lexio Divina em grupo, que é uma experiência muito bela, o ideal seria que cada um partilhasse aquilo que está ressoando no seu coração. É muito rico, porque para uma pessoa vai tocar essa palavra, para outra vai tocar outra palavra. E dizer o que suscitou no seu coração, que sentimento, que palavra deu, o que chamou a isso. Porque às vezes o que chama ao outro, e eu não tinha percebido isso, de repente toca para mim também. E aquilo vai se contagiando, é maravilhoso. Depois nós vamos pular para o capítulo 6, a partir do versículo 1 também. Capítulo 6. Escutai, reis, e entendei. Instruí-vos, juízes dos confins da terra. Prestai atenção, vós que dominais a multidão, e vos orgulhais das multidões dos povos. Não, desculpa, gente. Vamos para o capítulo 6, eu vou pular esse trecho que é um pouco longo. Capítulo 6, a partir do versículo 11, tá? Capítulo 6, versículo 11. Ansiai, pois, por minhas palavras, desejai-as e recebereis a instrução. Ansiai por minhas palavras, desejai-as e recebereis a instrução. Um grande mestre da vida espiritual, que chama-se Santo Agostinho, como ele trabalha a questão do desejo na nossa vida. É impressionante. Ele fala que 80% da oração é desejar estar com Deus. Queremos melhorar na nossa oração? Suscita no teu coração o desejo, quero estar contigo, Senhor, estou com saudade de você. Quando você não vê um amigo faz muito tempo, e de repente você marca um encontro, é gostoso, cria aquela expectativa. A mesma coisa deve ser com Deus, o desejar estar com Deus. É 80% do caminho da oração. Está aí. Desejar as coisas do alto. Desejar as coisas do alto. Desejai-as e recebereis a instrução. Basta apenas dispor o meu coração e eu vou receber. Uma coisa que a gente tem que aprender na nossa vida é aprender a receber gratuitamente. Tem coisas que, e estou dizendo a maioria na vida espiritual, não é conquista, é dom, é graça, é receber. E a gente fica uma e outra vez tentando, não, é por aqui, entender essa palavra, entender, em vez de se abrir ao Espírito para que Ele mostre o que é essa palavra. Aprender a receber a instrução. A sabedoria é radiante, não fenece, facilmente é contemplada por aqueles que a amam e se deixa encontrar por aqueles que a buscam.
Sabedoria radiante, não fenece. É facilmente é contemplada por aqueles que a amam e se deixa encontrar por aqueles que a buscam. É só começar o desejo de buscar. Vem, Senhor, mostra. Quero isso para mim. E ela vai vir. Ela mesma se dá a conhecer aos que a desejam. Quem por ela madruga não se cansa. Encontra sentada à porta. O Evangelho de hoje, aquelas duas parábolas da ovelha e da moeda perdida, os verbos que são usados pelo autor sagrado, busca até encontrar. Busca até encontrar a ovelha, busca até encontrar a moeda, e quando a encontra se alegra o coração. Que maravilha esse Deus, a sabedoria de Deus que vem ao nosso encontro e está à nossa porta sentada. Quem por ela madruga não se cansa, encontra-a sentada à porta. Meditá-la é com efeito a perfeição da inteligência. Quem vigia por ela logo se isenta de preocupações. Quem não quer isso, hein, gente? Ela mesma busca em toda parte os que a merecem. Benigna, adora-os pelos caminhos, aborda-os pelos caminhos, e a cada pensamento os precede. Ela assume a nossa vida. Seu princípio é o desejo autêntico de instrução. O afã da instrução é o amor. O amor é a observância de suas leis. O respeito das leis é garantia de incorruptibilidade. E a incorruptibilidade aproxima de Deus. Portanto, o desejo da sabedoria eleva a realeza. Chefes dos povos, se vos agradam tronos e cetros, honrai a sabedoria e reinareis para sempre. Vou ler mais 2 trechos só, hein, gente? E acho que não vou nem comentar, porque acho que a palavra tem que ir ressoando, né? Vamos para o capítulo 7, versículo 7. Só virar a página aí um pouquinho mais para diante. Por isso supliquei e inteligência me foi dada. Invoquei e o espírito da sabedoria veio a mim. Eu a preferi aos cetros e tronos. Julguei junto dela a riqueza como nada. Não a equiparei à pedra mais preciosa, pois todo ouro ao seu lado é um pouco de areia. Junto dela a prata vale quanto o barro. Amei-a mais que a saúde e a beleza, e me propus tê-la como luz, pois seu brilho não conhece o ocaso. Com ela me vieram todos os bens, de suas mãos riqueza incalculável. De todos eles gozei, pois é a sabedoria quem os traz, mas ignorava que ela fosse a mãe de tudo. O que aprendi sem fraude, eu comunicarei sem ciúme. Sua riqueza não escondo. É um tesouro inesgotável para os homens. Os que a adquirem atraem a amizade de Deus, recomendados pelos dons da instrução. Depois pulamos para o versículo 23 e ao último trecho. Nela há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil,
móvel, penetrante, imaculado, lúcido, invulnerável, amigo do bem, agudo, incoercível, benfazejo, amigo dos homens, firme, seguro, sereno, tudo podendo, tudo abrangendo, que penetra todos os espíritos inteligentes, puros, os mais sutis. A sabedoria é mais móvel que qualquer movimento, e por sua pureza tudo atravessa e penetra. Ela é eflúvio do poder de Deus, uma emanação puríssima da glória do Onipotente, pelo que nada de impuro nela se introduz, pois ela é reflexo da luz eterna, espelho nítido da atividade de Deus e imagem de sua bondade. Salmo 89 diz o seguinte, no versículo 12: Ensinai-nos, Senhor, a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Não percamos mais tempo. Não percamos mais tempo. Encontremos o caminho certo. Não erremos mais na nossa vida. Não podemos nos permitir mais isso. Estar no caminho errado. Estar no caminho que não é o caminho de Deus. Abramos a nossa vida a algo que talvez eu não experimentei ainda. Muito superior, muito melhor, muito mais pleno, muito mais belo do que talvez uma vida rastejante, né? Muito mais belo. Que seja esse o fim do nosso caminho. Abrir-se totalmente a esse mistério de Deus, acolhê-lo definitivamente na minha vida e viver com o coração segundo a sabedoria de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.